Yogi Suricima! Kobe pode ser considerado como o primeiro companheiro do nosso capitão. O personagem que acabou sendo libertado, se dá pra parar pra pensar, é o primeiro personagem libertado das amarras da opressão, seja da pirataria ou até mesmo do governo mundial em relação a Monkey D. Luffy, quando ele começa a sua jornada como pirata. Claro, sem contar a libertação também ali do Shanks. Mas de fato, nós temos aqui o Kobe com essa relação muito interessante com o Luffy. E agora, observando as ações do Kobe em Hashinosu, como ele acabou se tornando discípulo do Garp, como que ele acabou se tornando realmente esse grande marinheiro que promete ser o futuro da marinha, sendo o líder da SWORD. Isso é o que nós vamos discutir e explicar depois da vinheta. Começamos então a história de capa de Kobe, juntamente com o Helmeppo, relacionado ali à filial número 153. Essa filial era comandada ali pelo Capitão Morgan e que colocava toda a base ali, todo o vilarejo em sua, digamos assim, podemos chamar de subjugação, né? O Morgan, ele tinha ali um certo tipo de pensamento ideal que ele queria subjugar toda a população, todo o vilarejo, e as pessoas não podiam nem vender as suas coisinhas ali, como a gente observa com um bolinho de arroz, e é por isso que o Zoro acaba sendo pego posteriormente. Só que agora nós já estamos há algum tempo depois que o Morgan acabou sendo derrotado e ele está preso pelos marinheiros atuais. Lembrando que quando o Morgan ele é derrotado, os marinheiros dessa base, né, dessa filial número 153, eles festejam. Eles não eram marinheiros ruins, eles eram marinheiros bons. E eles festejam e prendem o Morgan. Acabam prendendo ali o Morgan. E, no caso, nós observamos tanto ali o Helmeppo quanto também o Kobe se tornando membro dessa filial. Eles começam na base, bem na base mesmo, que é no quesito da limpeza. Enquanto o Kobe, ele segue naquele ritmo para se tornar um marinheiro. Isso porque o Luffy e o Zoro começaram a atacar ele e obrigaram o Kobe a dar um soco na cara do Luffy para que eles tivessem essa separação, né? O Kobe seguisse ali como um marinheiro e o Luffy e o Zoro como pirata. O Kobe, ele tem essa característica, essa permanência para continuar prosseguindo nos seus estudos e até mesmo se tornar um grande marinheiro. Então aqui ele já começa a preparar o seu caminho, enquanto o Helmeppo, ele ainda está meio que tipo achando que ele é filho do Morgan, que ele pode fazer o corpo mole. E olha só que coisa interessante, vocês vão observar que esse sapato aqui do Helmeppo, ele vai mudar. E posteriormente eu vou falar o porquê que esse sapato, essa questão aqui do sapato do Helmeppo, ele é muito importante. Então a história de capa começa, nós observamos ali tanto o Kobe quanto também o Helmeppo fazendo coisas ali do dia a dia, eles sendo provocados ali pelos cadetes, né, porque eles são apenas recrutas, porque aqui nós temos soldados da marinha, temos ali cadetes e temos também os recrutas. E no caso aqui, Helmeppo e o Kobe, eles são apenas recrutas. Eles fazem o trabalho mais braçal, né? Limpam ali o alojamento, fazem ali a lavadaria de roupa. Então tem toda essa ligação aqui que eles vão meio que tipo vivendo e trabalhando mais de acordo com as suas próprias habilidades. E aí, nas pausas, né, no coffee break, nós observamos ali o Helmeppo e o Kobe sendo alimentados por onigiri. E pra quem não se lembra, né, o ataque do Zoro, onigiri, ele vem diretamente dessa garota, né? Essa garota que acaba dando ali os bolinhos de arroz pro Zoro, né? O Zoro acaba sendo preso por causa dessa garota. Ela leva ali os bolinhos mais uma vez pra ele, o Helmeppo joga os bolinhos no chão e depois o Zoro vai e come todo o bolinho de areia mesmo, né? Arroz, areia, tal, e fala que tá uma delícia, e então ele acaba inventando o ataque onigiri. E aqui nós temos o Helmeppo amaldiçoando o Luffy, né? Amaldiçoando o Luffy e fazendo ali um boneco de voodoo, né? Fazendo ali um bonequinho de voodoo, tentando macetar
a cabeça do Luffy enquanto o Kobe está se alimentando nesta pausa em seus treinamentos e ao mesmo tempo no dia a dia, no trabalho ali da filial 153. Nós observamos então de madrugada, enquanto todo mundo está dormindo, o Kobe está estudando. Volume 4, estude, estude, estude. O Kobe continua a estudar. Então, eles recebem uma missão. Eles vão levar o Capitão Morgan diretamente para a pessoa que vai conduzir o Morgan para a prisão. Sim, vamos então aqui para nossa segunda história de capa. Semana passada nós trouxemos aqui o vídeo falando sobre o Bug e a Álvida e agora sobre o Kobe e o Helmeppo. E é claro que é importante você também deixar aqui o seu apoio, se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, compartilhar ainda mais os nossos conteúdos. Eu sei que esse conteúdo não dá tanta proporção quanto os capítulos de One Piece e os spoilers, mas é importante também. Tem muita gente que vai direto ali do anime para os capítulos semanais e fica meio perdido em algumas instruções que acabam realmente aparecendo. Se eu não me engano, essas instruções aqui do Kobe e do Helmeppo foram adaptados na animação, mas nem com tanta precisão assim. Tem bastante detalhes aqui interessantes pra gente comentar. E é claro que você ainda pode se tornar membro do canal, mandar o seu valeu, mandar o seu hypar, ajudar com um pixzinho, um live pix. Você pode ajudar a gente com os afiliados. Existem infinitas possibilidades para você continuar mantendo os conteúdos de One Piece aqui no canal do Geek Brasil. Caraca, você só não ajuda se você não quiser. Então deixa no like, até mesmo ali contribuindo de uma forma mais precisa, você continua a ajudar o canal dessa forma. Observamos então o medo ali do Kobe e do Helmeppo, né? Eles estão na base, né, para conduzir o Morgan até essa pessoa que vai levar ele pra prisão, mas eles ficam realmente ali com medo, com receio. O Helmeppo fica pensando se o pai dele vai ser levado diretamente para a pena de morte, se vai levar ali diretamente para ter essa morte, visto que ele é um marinheiro que acabou, não vou chamar exagerando, né, mas ele acabou realmente se corrompendo, né, tanto ali, depois a gente observa sobre o Kuro, né, toda aquela temática sobre o Kuro, que ele meio que caiu pra cima, né, porque quando ele deixa o Kuro escapar, o Kuro acaba meio que forjando a própria morte e ele acaba liderando a filial número 153. E então, nós observamos o Helmeppo reagindo ali a um grande espanto, né? Alguma coisa está se aproximando deles e observamos que se trata do grande navio do vice-almirante Garp, né? O Garp finalmente dando as caras, ainda não, né? Ele tá apenas ali na questão do seu navio e agora sim ele dando as caras finalmente para levar, para entregar ali o Morgan diretamente para a sua prisão, né? A gente consegue ver o Helmeppo chorando, o Kobe segurando o Helmeppo para ele não fazer nenhuma besteira. Eles ficam realmente ali receosos sobre o que pode acontecer. O Garp realmente chega no lugar e de repente tem todo um hype aqui pro Garp, né? De repente ele é acertado, né? Ele acaba tomando o hit do Morgan, mão de machado, e ele tem um grande sangramento. Todo mundo fica pensando o que tá acontecendo, como assim? O Morgan, mão do machado, começou a atacar ali o Garp, o cara que era realmente o grande personagem, o grande marinheiro. Eu fico pensando como é que foi, né, a reação da galera nesses capítulos. O cara era considerado ali um grande marinheiro sendo atacado por um personagem que foi derrotado ali pelo Luffy e pelo Zoro, né? Tipo, nossa, olha o nível da marinha, né? O Oda é muito bom, né? Olha o nível da marinha, olha o que a gente chegou aqui, tipo, nossa, a marinha realmente deve ser muito fraca, né? E aí a gente tem toda essa construção acontecendo a partir dos próximos capítulos. O Morgan acaba fazendo ali o Helmeppo de refém, né? Ele acaba pegando o Helmeppo de refém quando... Eu acho que eu pulei aqui uma história de capa, mas tudo bem. Porque nessa história de capa, eu acho que eu pulei mesmo, mas tá tudo bem porque é só ali o Morgan na frente, meio que tipo assim, pra cortar a cabeça do Helmeppo. Mas o Helmeppo e o Morgan são levados ali pra longe e ele começa a escapar, dando risada e fugindo ali da marinha, carregando o Helmeppo junto com ele. Nós observamos então o Bogard apontando o canhão para o Helmeppo e também o Morgan, né, para finalizar.
E aí, preparado para atirar, né? Prepared to fire, ali pra realmente afundar o navio onde o Helmeppo está, juntamente com o Morgan. E nós, então, observamos o Kobe aparecendo ali na frente, o Helmeppo chorando, porque o Kobe realmente lhe defendeu. E aqui nós temos um título, os títulos aqui são muito bons, né? Obstruction of Bombardment, né? Que tipo assim, você obstruir o bombardeio. E aí depois você tem o outro capítulo que é o Burgard, meio que cortando todos os revólveres ali do Kobe. E aí tem o título: a obstrução do bombardeio, né? Eu falo português direito. A obstrução do bombardeio. E depois nós também temos o título: a obstrução do bombardeio. E aqui a gente fica... A galera deve ter pensado, caraca, que é esse maluco? Porque, e essa é a primeira vez que eu consigo notar com mais detalhe, de que o Garp, ele amassa o canhão da marinha com apenas uma mão. Ele levanta, né, que ele tomou o corte, ele pega o canhão da marinha e ele amassa assim como se fosse uma latinha, cara. A cara do Kobe é muito bom, ele... E a gente vai de um capítulo pro outro de forma realmente absurda. Tipo, caraca, o maluco tinha sido derrotado ali pelo Morgan mão de machado do nada, e ele simplesmente amassa o canhão assim, como se fosse uma latinha, né? Como se fosse realmente uma latinha. E aqui nós observamos então, vendo, né? O Helmeppo vendo que o Kobe havia entrado na frente pra lhe salvar, ele decide, porque o pai dele meio que libera ele, né? Tipo, o pai pega ele de refém, né? O Morgan mão de machado pega ele como refém, só que na verdade ele só queria fugir junto com o filho, né? Só que a gente observa que o Helmeppo percebe que o pai dele é um babaca. O pai dele é um babaca e ele não quer seguir o caminho do pai. Então ele fala que ele vai lhe abandonar. E aí que tem o título, né? A determinação de Helmeppo. Ele acaba pulando do barco, enquanto o Garp explica pra nós ali de que ele dormiu. De que ele dormiu enquanto estava prestes a prender o Morgan. E o Morgan percebeu que ele havia dormido e decidiu atacar ali o Garp. E aí nós temos esse corte do Garp que não aconteceu nada com ele, né? Caraca, o voo do Luffy é muito bom, né? E a gente ficou até o Water 7 sem saber que era o voo do Luffy, né? Pra quem lia o mangá, não fazia ideia de que ele era o voo do Luffy, né? Havia algumas teorias aqui, ali e tal. Eu lembro até hoje da minha reação, porque por mais que eu tivesse aqui algumas bases de spoilers, por exemplo, eu já sabia da morte do Ace, mas eu não fazia ideia que o Garp era vô do Luffy. Quando ele fala que ele é o vô, eu falei, caraca! O vô do Luffy é o marinheiro, cara. Eu achei essa revelação lá em Water 7 é simplesmente sensacional. E pra quem acompanhava os one-shots ali de One Piece, o Oda ele ocultou, né? Ele acabou escondendo essa informação porque era importante esconder, colocar esse chapéu de cachorro, porque logo de cara o pessoal ia perceber que se tratava do Garp e assim iriam definir que era o vô do Luffy, porque o one shot, o Romance Down, já realmente revelava de que o Garp era o vô do Luffy, por isso que o Oda coloca essa cabeça de cachorro aí logo no começo, para evitar toda a base de se espalhar as informações. Aí o Morgan consegue escapar, até hoje nós não sabemos o que aconteceu com ele, nós não vimos eles lá em Hashinosu, não vimos ele em nenhum outro lugar, ele simplesmente decide escapar e nunca mais aparece na história de One Piece. E nós também observamos ali o Helmeppo voltando para o navio da marinha, arrependido, né? Arrependido de tudo que havia feito e entendendo de forma definitiva o propósito de ser o marinheiro. Então o Helmeppo e também ali o Kobe pedem desculpas ali, na verdade todo mundo pede desculpas porque eles acabaram deixando o Morgan mão de machado escapar, eles acabam pedindo desculpas, nós observamos então que eles estão chorando, eles estão lamentando ali sobre o que está acontecendo, sobre tudo o que está ocorrendo, e aí o Garp fala pra eles, né, de que eles podem se juntar, né, eles podem realmente se juntar ali ao grupo pra se tornar realmente ali discípulos
E aí o Garp fala, os tomarei, né? Eu os tomarei sob minhas asas, né? Falando ali que vai recrutar tanto o Kobe quanto também o Helmeppo como seus pupilos. Muito bom essa construção do Garp. Ele perdeu o Ace, perdeu o Luffy para a pirataria, mas acabou ganhando o Kobe e o Helmeppo. Não sei se é completamente compatível, mas a gente observa que o Kobe lá em Hashinosu tem compensado muitas coisas aqui. Vamos ver quanto que o Helmeppo vai evoluir também daqui por diante. Temos então a chegada ali do navio do Garp na base ali da marinha. Os preparativos então começam, né? A gente começa a ver ali tanto o Garp com os passarinhos e eles mais uma vez voltando para a limpeza. E o mais interessante em cima disso é que a história de capa começa com eles fazendo a limpeza e o Helmeppo não tá fazendo a limpeza, só Kobe. E é interessante que o outro paralelo que nós vamos observar, os dois estão fazendo a limpeza. Só que reparem numa coisa, o sapato do Helmeppo ainda tá com essas bolinhas. Ainda está com essas bolinhas. Aí no caso, começa o treinamento deles de noite, né? Já começa ali o treinamento. E o que acontece? O sapato do Helmeppo é mudado. A gente observa que o sapato do Helmeppo acaba sendo mudado. É interessante isso, né? Porque se vocês observarem, se vocês prestarem atenção, essas bolinhas que o Oda coloca, normalmente em roupas, em acessórios, estão ligados diretamente aos vilões de One Piece. Então, nós observamos aqui essas bolinhas sendo colocadas nos Gorosei, nos Teryubitos, no Arlong, no Governo Mundial, em Musama. Nós observamos essas bolinhas aparecendo em vários pontos, em várias questões. Então isso aqui é bem interessante para mostrar que o Helmeppo, ele teve uma virada de chave. Ele realmente se tornou um marinheiro. E é bem no momento que ele começa a treinar para se tornar um marinheiro de verdade que ele se desliga, se desconecta totalmente da vida anterior que ele tinha. Aí nós observamos então a Rika, né, realmente chateada porque os marinheiros ali da filial 153 conseguiram deixar tanto o Kobe e o Helmeppo ir embora, só que eles estão falando, ah não, mas eles vão ficar mais fortes, vão se tornar ali capitães, vice-almirantes, almirantes, mas ela não tá nem aí, ela começa a bater neles ali, a garota realmente que aprendeu muito com o Zoro. E no final nós temos ali o Borga treinando tanto o Helmeppo quanto também o Kobe, enquanto o Garp fica apenas dando risada, né? A risada do Garp através ali dos jovens garotos que estão treinando duro. E é isso de fato, né? Nós temos essa história de capa, muita gente acaba chegando lá em Water 7, por mais que assista aos episódios, não entendo direito o que aconteceu, como é que o Kobe e o Helmeppo ficaram tão fortes assim. Foi dessa forma, tanto o Garp quanto também ali o Borgat pararam para treinar, pararam para meio que conduzir esses dois garotos para se tornarem o futuro da marinha. Essa é a nossa segunda história de capa. Se vocês puderem acompanhar também o primeiro vídeo que a gente falou sobre o Bug e a Álvida, nós vamos continuar falando aqui sobre todas as histórias de capa até alcançarmos a história de capa de Yamato, né? Vamos falar aqui também sobre todas as histórias de capas uma vez por semana. Vamos trazer esses conteúdos diretamente aqui para o canal do Geek Brasil. Continue a fortalecer ainda mais nossos vídeos. Esses vídeos, caraca, a gente precisa muito da ajuda de vocês, gente. Deixe seu like, compartilha, mande pra todo mundo que você puder, porque já nos ajuda pra caramba. Se esse conteúdo chega em 2.000, 3.000 visualizações, já tá bom demais.